Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje a nossa aula de história, certo? Vamos continuar na página 99. Nós já falamos um pouco sobre a questão da música, né, africana, da alimentação. Vamos falar um pouco sobre a religião africana, né? Algumas religiões tipicamente brasileiras, como o candomblé e a umbanda, são marcadas, elas têm realmente uma raiz profundamente ligada às religiões dos escravos, que foram trazidos da África para cá, né, no tempo do Brasil colônia, tá? A palavra candomblé, ela é originária da palavra candomblé, da língua banto, que é um grupo que veio para cá escravizado, e tem um significado que é culto e oração. Olha que interessante, culto e oração, candomblé. O maracatu, né, ele é formado por nações, né, por tribos que se dividem em maracatu de baque virado e maracatu de baque solto. E o Xangô, que é um sistema religioso que veio da Nigéria, né, tem o nome em homenagem ao conhecido orixá Xangô, tá? E exatamente essa religião vivida pelos africanos aqui no Brasil, ela deixou esses resquícios aqui, né, dessa questão da religião africana brasileira se confundir também com a religião africana raiz de lá da África, né? E aí, nós temos também a questão da gastronomia, que é devido à forma como é preparado os alimentos específicos para cada celebração religiosa, né? Olha aí entrando um assunto que nós já vimos, a gastronomia entrando na religião, né? Alguns alimentos eles são típicos de cada culto religioso deles, tá? E aí, a música também, ela está presente nos momentos religiosos dele, né? A dança, devido à ideia de que os gestos eles fazem parte da questão da reverência para eles, né, dos deuses que eles acreditam, né, das coisas sagradas. E a literatura na questão da forma de se expressar literalmente, da forma de falar oralmente, da forma de ensinar e conduzir, né, rezas, canções, né? Isso tudo faz parte da religião africana. Não é só a questão das roupas, do ritual, mas o ritual em si ele envolve muito mais do que isso. Ele envolve a gastronomia, ele envolve a dança, né? Ele envolve a forma de se expressar, de transmitir aquilo, das canções, né? Das rezas que eles fazem nas orações. Tudo isso envolve bastante um ritual de religião africana, tá? O grande número de africanos descendentes, eles buscavam, já que aqui no Brasil, na época que eles chegaram, eles eram proibidos de praticar a religião deles, porque a religião única que poderia ser praticada no Brasil era a religião católica na época, né? Então eles buscavam recriar, de alguma forma, para não esquecer do que eles, como eles eram, né? O que eles acreditavam lá na África, as religiões da origem dele, né? Formando assim práticas de transmissão de religião, né? Esses grupos, eles se chamavam-se de nações e os nomes referiam-se às etnias. Por exemplo, né? Tais recriações foram bem-sucedidas em locais de maior concentração de escravos e descendentes, especialmente nas cidades portuárias, na cidade em que os navios chegavam cheios de escravos, tinha mais aquele trânsito de escravos nas cidades portuárias, né? E aí, nas primeiras décadas, até mais ou menos do século XX, isso ficou bastante ali nessa região de Porto, tá? No Brasil, foram especialmente as cidades de São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Era justamente a rota que os escravos eram mais levados a essas cidades aqui do Brasil. As práticas daqueles grupos religiosos passaram a se construir em uma espécie de síntese, né? Tipo assim, vou pegar o que é importante do que eu lembro, como é feito aquele ritual, e vou incorporar aqui, para aqui onde eu estou vivendo, né? Isso aumentava a fé deles e dava força para eles continuarem, né, a prosseguir, apesar de tudo que eles estavam passando, né?
E aí, nessas religiões africanas, os participantes cultuam os orixás, né? Algumas religiões cultuam santos, outras não cultuam, mas na religião africana eles cultuam, eles adoram os orixás. E existem vários deles, cada um referente a uma força da natureza, né? A maioria dessas religiões de matriz africana foi recriada no Brasil pela união de diversas etnias que foram obrigadas a conviver juntas, tá? A Umbanda foi criada a partir da mistura do catolicismo com os orixás africanos e de crenças religiosas. Olha que interessante. Então, um grupo, eu acho isso interessante da religião. Eu tenho uma religião, acho que com essa, combina com essa, e eles criavam, né, uma outra forma de adoração para eles. Aí aqui na página 100, tem um mapa onde as religiões elas eram praticadas mais, né? O candomblé, o tambor de mina, o batuque, o igerê, umbanda, por aí vai. Vocês depois dão uma olhadinha aqui no mapa de vocês, tá bom? Aqui no Piauí era praticado mais o candomblé e a umbanda, tá? Vocês vão observar aqui no mapa. Essa é um pouco da religião africana, né? Também questões de cultuar as forças da natureza, assim como os indígenas também, né? E aí nós vamos para a página 103, tá bom? No Brasil, existem várias coisas que nós herdamos dos negros, né? Principalmente porque os negros, eles viviam, né, sob condição de escravos, servindo de mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, né? Mas eles conseguiram manter bastante da cultura deles, do que eles viviam lá na África, tá bom? A culinária, por exemplo, manteve muita coisa que é deles, que eles conseguiram, né? Como o cuscuz, a canjica. Eles começaram a adaptar alguns ingredientes, né? Que nós já achavam aqui mesmo. A forma do preparo era a mesma, só mudou o ingrediente, né? Os cozidos com pirão, munguzá, pamonha, feijoada, as muquecas, né? O vatapá, o acarajé e etc. Tudo maravilhoso, né? Na música, aqui no Brasil, eles conseguiram manter uma variedade enorme de ritmos, principalmente relacionada aos tambores, que a gente já viu um pouco sobre isso, né? E aí, eles faziam os instrumentos com as árvores cortadas, né, das lavouras de cana-de-açúcar. Já que não tinha instrumentos, eles fabricavam seus próprios tambores, seus próprios instrumentos, né? Cortavam os troncos, rapavam a parte interna, né? E utilizavam pele de animais para cobrir aquela parte do tambor e fazer assim o som do tambor, né? Além disso, surgiram também os primeiros ritmos como candomblé baiano, xangô e maracantu pernambucanos, tambor de mina maranhense, samba carioca, um dos mais conhecidos não só do Brasil, mas no mundo inteiro, né? Congado mineira, a capoeira e por aí vai, né? Em nossa língua tem muita influência africana, né? No comércio destaca-se a questão da desenvoltura das mulheres africanas, né? Aquela questão de elas saberem vender, comercializar bem os produtos, porque elas já tinham essa prática lá onde elas moravam na África, né? Elas sabiam conseguir obter lucros com a venda de objetos feitos por elas, tá? E aí, várias dessas heranças africanas está presente na nossa sociedade hoje, né? Na dança tem aqui o maracatu, ele é de origem afro-brasileira, e ele tem um instrumento de percussão, né? E tem uma dança semelhante com o candomblé. Tornou-se muito forte no cortejo carnavalesco do folclore nordestino, tá bom? Aí tem a capoeira, que no tempo da escravidão serviu como defesa, atualmente é uma prática esportiva. Né? Muitas pessoas, a capoeira é uma dança. Ok, não exatamente, né? Ela é uma arte, né? Como falou que hoje ela é uma prática esportiva, porque como eles eram proibidos de praticar isso, então eles falavam para os senhores de engenho que eles estavam fazendo uma roda de dança
para agradecer pela colheita que eles tiveram, que foi boa. Eles diziam isso. Então, o senhor de higiene dava permissão para eles fazerem aquela roda. Na verdade, o que o senhor de higiene pensava que era uma dança, mas eles estavam treinando, né, os movimentos da capoeira, para que eles não pudessem perder nem esquecer, né? E era uma forma também de se defenderem, tá? Temos ainda o frevo, né, o samba, muitas danças que são de herança africana. No vocabulário, algumas palavras que nós conhecemos, né? Moleque, cachimbo, quindim, machixe. Na alimentação, já foi falado muitas, né? Feijoada, acarajé, cuscuz, por aí vai. No vestuário, na forma de se vestir, colares, que eles são muito vaidosos, né? Bastante vaidosos. Lenços, pulseiras, turbantes, tudo bem colorido, tudo bem chamativo. Eles são um povo muito alegre, então essa alegria transpassa na forma como eles se vestem, como as mulheres se colocam os colares, aqueles turbantes coloridos, né? A forma de trançar o cabelo, tudo realmente é muito bonito, tá bom? E aí, aqui no Brasil, eles procuraram manter o que eles conseguiam o máximo possível das tradições dele. Ainda bem, porque nós herdamos muitas coisas maravilhosas desse povo maravilhoso também, tá? E aqui, nós vamos ficando, né, por aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão responder, tá? A página 101 e 102, que fala sobre a religião africana. É importante que vocês possam reler o texto, tá? De novo. E vocês vão responder a página 105 e 106. Ah, professora, não deu tempo, terminou a aula até às 18 horas, não terminou, manda na segunda-feira, tá bom? Lembrando que na próxima semana a gente vai fazer uma revisão para vocês ficarem bem afiados na avaliação de vocês, tá bom? Para não ter problema, para todo mundo sair super bem, como está sendo nessas avaliações, tá bom? Até mais, fiquem com Deus, né? Fiquem em casa o máximo possível que vocês puderem. Isso vai passar e a gente vai estar junto de novo, tá bom? Até mais!